Eu gosto de trazer sempre um paralelo entre o food service tradicional e o segmento de restaurantes corporativos. Imagina que eu tenho um restaurante por quilo no centro de Piracicaba. Normalmente eu tenho uma tendência de ter um cardápio, então, às vezes mais fixo, né? E o meu público, o meu consumidor vai girando, né? Então eu posso ter, sei lá, feijoada na quarta, não sei o que na quinta. Um ou outro ali, uma parcela vai frequentar ali, mas a maioria o público gira, né? Sim. E no teu business, no teu negócio de restaurantes corporativos é o contrário, né? Aquele público, o consumidor, ele é fixo. Então olha a dificuldade, então, o grau de complexidade para você variar, então, cardápios, receitas, quebra de rotina. Haja criatividade, então, né? Porque, pô, tu tem a grande maioria, o cara que trabalha 2, 3, 4, 5 anos numa empresa, lá numa indústria, que tu atende, vai de segunda a sexta, pelo menos, comer ali teu almoço, tua refeição. Então, é por isso, então, que vocês fazem essa... É isso, né? Por isso que vocês fazem essa variedade, essa... criatividade toda aí. Hoje nós temos uma área específica, Marcelo, de inteligência de cardápio. Nós temos hoje o PCP e nessa área atuam 4 pessoas específicas para a formação dos nossos cardápios de forma estratégica, de forma que atenda a satisfação, os gostos dos clientes, atendam também os custos que já foram pré-acordados e contratados. Então, eu tenho uma área interna somente de inteligência de cardápio, que fica criando novas receitas, que fica olhando para o mercado, vendo a oscilação de preço, vendo o que está bacana, o que pode ser incluído no cardápio. Porque tem isso também, né? Se eu for no restaurante de rua, pode ser que hoje eu pague 25 e amanhã eu pague 30, né? No restaurante corporativo, nós temos um preço fixo por um período de 12 meses. Né? E nós temos um reajuste anual. Então, nós temos que ter uma inteligência interna de saber trabalhar com os melhores alimentos para proporcionar qualidade para o meu consumidor, sem perder satisfação, sem perder variação dos itens. Então, realmente é um grande desafio e por isso que a gente conta com essa estrutura desses profissionais, nutricionistas, pessoas de mercado, pessoas com experiência, para chegar num cardápio que seja interessante em todos esses aspectos, não só para o cliente que vai querer comer, com certeza, carne e batata frita todo dia, mas também para a empresa, para a saúde dos nossos clientes, né, dos comensais, das pessoas que estão comendo ali diariamente. Realmente é uma engrenagem complexa e desafiadora. Sim, bem lembrado isso, tu trouxe esse ponto, eu gosto de exemplificar também. No restaurante de rua, se eu assei 2, 3, 4, 10 lasanhas lá e acabou, cara, quando eu frito uma batata e coloco ali, o próximo que vai vir nem sabe que tinha lasanha, tudo bem. Mas imagina o teu cliente ali, que a turma das 11h30 comeu lasanha e o pessoal que vai almoçar 1h da tarde tem que comer também. Tu tem aquela obrigação, né, de servir aquela qualidade, aquele cardápio. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Esse é um outro desafio, né? Sim. E se não for com essa inteligência, então, de PCP, engenharia de cardápio aí, você não consegue contemplar todos esses interesses, né? Olha só, é o interesse da tua companhia, é o interesse do teu cliente, é o interesse do usuário do restaurante, pô, é o interesse da saúde, que a nutricionista ali tem que garantir. É um desafio porque o contrato ele é fechado com o interlocutor, que nós chamamos. Um RH, um comprador. O camarada que está operando a máquina, ele não faz ideia do contrato que foi fechado. Ele não faz ideia. Às vezes o presidente da empresa que está comendo ali também não faz ideia do contrato que foi fechado, do padrão alimentar que foi fechado, porque nós fechamos dessa forma. Qual a incidência de alface, qual a incidência de tomate, quantas vezes por semana vai ter carne vermelha, quantas vezes por semana vai ter frango. É tudo pré-acordado. Então nós temos que atender com qualidade todo esse vasto público, desde o presidente, que nós temos muitos clientes que o próprio presidente, o próprio CEO almoça ali diariamente, também o interlocutor que está ciente, que foi quem fechou, que foi quem ali deu o aval, mas também, e não só também, né, a grande parte do público, que é o pessoal operacional, que está ali no dia a dia, que não faz ideia do que foi acordado. Atender todo esse público com a mesma satisfação, com o mesmo padrão. Lembrando que eu tenho alguns clientes que o almoço começa 10 horas da manhã, 9h30, e acaba 1h, 1h30. E em toda essa distribuição,
tem que estar tudo direitinho, temperatura correta, apresentação bacana e, como você disse, eu não posso começar servindo frango e terminar servindo peixe. Então, é realmente uma engrenagem complexa e que tem que ser bem organizada para atingir a satisfação de todos. Sim. Certa vez eu fui um cliente, uma rede varejista que contratou, então, o serviço de alimentação de uma empresa de restaurantes corporativos, assim como a tua. E naquele momento o contrato previa bife uma vez por mês e era o preço mínimo, era uma salada, um misto, e era ovo, carne moída e salsicha. Era isso que estava no contrato. E aí, né, o pessoal que ia consumir reclamando que onde já se viu que só tem ovo, carne moída e salsicha. Uma vez por mês tinha um bife. Acho que era uma vez por mês um de frango e um grelhadinho bovino ali. E, cara, aquilo foi o que o contratante, foi o que a pessoa contratou lá. Foi o que a empresa contratou, não se comunicava muito bem com a equipe, e aí, de novo, esses conflitos aí, né, para poder administrar tudo isso. Sim. Mas aí são essas nuances e essa experiência de tantos anos aí, dá lastro aí para vocês administrarem esse dia a dia aí, né? E olha só, fala um pouco dos números do Tempero Certo aqui para nossa audiência entender um pouco, ter uma noção do tamanho da tua empresa, bacana. Sei lá, quantos restaurantes são, quantidade de refeições, coisas públicas que tu possa comentar. Interessante, porque eu só comentei até o meados dos anos 2000, 2010 Sim. ali, que era um tipo de empresa, né? Sim. E de lá para cá mudou completamente. Hoje o Tempero Certo, ela está em mais de 20 cidades. Nós atendemos mais de 20 cidades. Hoje nós atendemos mais de 70 empresas e nós temos mais de 450 colaboradores. É uma média de refeições enorme que nós servimos todos os dias, de jejuns, que são os cafés da manhã, né? Almoço, jantares, ceias. É uma operação que roda aí 24 horas, né? Sem parar. E a empresa foi crescendo muito. Como eu disse, até meados de 2010, o nosso foco era ser referência em Piracicaba. Nós inauguramos um contrato em Nova Odessa e aconteceu algo peculiar. Essa unidade de Nova Odessa ela tinha uma matriz em São Paulo. E aconteceu que os colaboradores de São Paulo, por vezes, vinham almoçar em Nova Odessa e voltavam para São Paulo e falavam assim, o RH, a comida de Nova Odessa é muito melhor. E chegou uma hora que o RH, cansado das reclamações, veio falar com a nossa diretoria. Pessoal, a gente quer que vocês inaugurem lá em São Paulo. E a nossa diretoria, muito conservadora naquela época, falou assim, bom, vamos dar um preço alto então, porque a gente não está querendo ir para São Paulo. Mas não teve jeito. Passou um ano, creio que não teve acordo. Creio que na segunda vez de negociação, na segunda rodada, não teve conversa. Ou tinha que ir para São Paulo, ou então o contrato correria risco. Sim. Foi quando nós sentamos, conversamos estrategicamente, fomos competitivos na negociação e decidimos, de fato, inaugurar essa planta em São Paulo, que seria a matriz, né, desse cliente de Nova Odessa. Um cliente que, inclusive, ambos os restaurantes são administrados por nós até hoje, né? Muito que bem. Hoje eu tenho mais de 13 unidades aqui em São Paulo. Tem mais de 13 restaurantes atendidos, cerca de 50 e pouco, vamos arredondar aí para 60 no interior. Então, nós temos aí um grande desafio, fazemos isso de forma intencional, não queremos ir para outros estados, por enquanto, porque zelamos e prezamos muito pelo face a face, então eu gosto de conhecer os diretores, que são clientes, né, de outras empresas. Eu gosto de conhecer os interlocutores. Eu gosto de ter a facilidade de pegar meu carro em Piracicaba, dirigir 2h30 e estar numa reunião ali com o presidente fulano de tal, que queria conversar comigo, que queria saber se eu tinha alguma novidade acontecendo, alguma inovação. Então, estrategicamente, nós estamos posicionados no estado de São Paulo. Piracicaba é muito bacana para isso, né? Tem ótimas rodovias ali, uma logística muito interessante. E a empresa cresceu muito nesses últimos anos, né? Então, hoje nós chegamos nessas marcas que
que foram atingidas com sucesso, mas ouso dizer que não para por aí, viu? O nosso negócio ele vai crescendo a cada dia. Sempre que a gente inaugura um restaurante novo, as equipes são formadas aí por 10 funcionários, 15 funcionários, 20 funcionários, né? Então, hoje nós temos restaurantes tanto de 50 refeições até restaurante de 1.000, 1.500 refeições. Então, nós temos aí uma pluralidade bem grande no nosso negócio. A empresa pequenininha que começou lá na Pauliceia tomou corpo, né? Deu para ver que ficou um negócio robusto. São 9 áreas. Eu tenho PCP, eu tenho financeiro, controladoria, operação, qualidade, RH, marketing, comercial. Acho que eu vou esquecer de alguma aqui. Eu tenho gestores, e embaixo desses gestores eu tenho supervisores, coordenadores, analistas. É uma equipe bem grande para dar conta de todo esse desafio, Marcelo. Legal, muito bom. Eu costumo sempre fazer alguma ambientação aqui, justamente pela variedade de audiência, né? Aí tu imagina o cara do restaurante, então, que atende, sei lá, eu tenho um restaurante e eu atendo lá 300 almoços. Compara, então, você tem 60 desses. Compara o nível, então, quero chamar a atenção da nossa audiência, o nível de estrutura, de suprimentos, de logística, de capital de giro, tudo isso que tu está falando, né? Sim. Por isso, então, que esse segmento de restaurantes corporativos, né, ele não é só fornecer alimentação. Tem toda essa estrutura, toda essa gestão para dar confiança, né? O próprio cliente ali, ele não pode contratar. Alguns se aventuram até e contratam o restaurante do Marcelo ali para servir, né? Mas tradicionalmente isso dá certo quando é muito pertinho, quando é pouquinho, aí dá certo, né? Mas quando tu falou, tu tem cliente que tu fornece 1.000, 1.500 almoços, né? Calcula isso, então, em volumes, né, de carnes, em volumes de todo esse processo inteiro, né? Então tem que ter essa estrutura que você falou aí, né, de um back-office muito complexo para servir, muito alinhado para servir, né? Sim. E então quer dizer que vocês atuam, então, prioritariamente no estado de São Paulo. Esse é o ponto. Era da região ali de Piracicaba, começou a surgir, então, essa demanda de clientes que têm unidades na capital, em outras regiões, e por aí, então, vai... Hoje nós temos toda a estrutura para sair do estado. Nós temos profissionais que vieram aí das grandes, né? Sapori, Sodexo, GR. Nós temos um corpo de gestor muito forte. Hoje nós temos uma realidade de empresa muito bacana, onde nós conseguimos remunerar essas pessoas, nós conseguimos trazer essas pessoas. Nós trabalhamos, inclusive, com consultores que vieram do mercado, pessoas que apoiaram e sustentaram também todo esse crescimento. Então, nós temos toda o know-how e estrutura para inaugurar um restaurante lá no Sul, se a gente quiser. Mas, estrategicamente, por enquanto, quero frisar isso, né? Por enquanto, o nosso foco tem sido ficar aqui em São Paulo por conta dessa característica. Nós entendemos que comida é algo simples. Todo mundo entende de comida e todo mundo quer uma comida boa. Todo mundo quer um arroz e feijão bom. Todo mundo sabe o que é um arroz e feijão bom. Então, quando tem algum ponto de melhoria, quando tem algum ponto de alinhamento, eu preciso ser rápido. E eu não quero ter que pegar um avião, fazer uma escala para marcar uma reunião daqui um dia com o meu cliente. A maioria dos meus clientes eu tenho no WhatsApp, converso com eles. E aí, seu fulano, está tudo bem por aí? Então, isso eu creio que é um diferencial que conversa com essa simplicidade que eu disse da refeição, que tem que ser boa, tem que ser sim caseira, e ela é, né, boa, ela é caseira, é uma comida de qualidade, mas tem que cumprir esses requisitos. E uma coisa que ajuda muito a gente, Marcelo, é a ISO 9001. Nós somos uma empresa certificada, todos os nossos restaurantes são certificados, não é só a sede administrativa que ela é certificada, por exemplo, não, todos os nossos restaurantes, nós somos constantemente auditados, né, por um órgão externo e temos uma séria agenda aí de auditorias periódicas, semestrais, bem constantes mesmo. E isso é muito bacana porque confere segurança, como você disse. Talvez o restaurante do Marcelo até consiga atender em um determinado ponto a empresa que tem ali 50 funcionários. Mas vai chegar um ponto que a empresa cresceu 100, 200. O dono da empresa não quer mais ficar perdendo tempo resolvendo o problema do refeitório que não serve
os legumes de forma variada. Ele não quer ter esse tipo de problema. Então, é aí que entra a terceirização. É aí, nesse momento, que ele terceiriza. E aí, nesse momento, que entram essas empresas no mercado que administram os restaurantes. E, estrategicamente, o mercado que nós estamos aqui no interior é muito rico, né? Tem muita empresa aqui, tem muita possibilidade de crescimento. As cidades são muito boas, né? É um polo industrial muito forte. Piracicaba, inclusive, é um polo industrial muito forte, né? Então, tem área aí para crescer bastante. Brinco com meu pai, brinco com a minha mãe, que tem aí campo para mais uns 39 anos de trabalho brincando, né? Boa. Então, quer dizer que essa proximidade, essa personalização é uma vantagem competitiva da Tempero Certo, além do produto, dos serviços. Essa personalização, essa agilidade, Claro. essa é uma vantagem competitiva de vocês aí. Sem dúvidas. Inclusive, nós conquistamos um contrato recentemente, onde a atual empresa que está administrando aquele restaurante, eu cheguei a perguntar para a interlocutora do contrato, eu falei assim, nossa, mas você está tendo tantos problemas, tantas dificuldades, deixa eu tirar uma dúvida contigo, até que nível hierárquico você conseguiu chegar? Conseguiu conversar com a gerente operacional? Ela falou assim, Vitor, eu só consigo conversar com a gerente do restaurante. Eu falei, puxa vida, porque acima da gerente do restaurante tem uma supervisora daquele restaurante, provavelmente deve ter uma gerente daquela regional, que deve responder para a gerente de operações, que deve responder para um diretor. Então, eu tenho uma cadeia hierárquica enorme aí. Então, o que nós fazemos na Tempero Certo é justamente isso. Eu tenho, sim, a minha gerente de restaurante, mas eu tenho a minha supervisora, que cuida de, no máximo, 15 contratos. No máximo, porque se eu aumentar muito esse número, a qualidade dessa gestão, ela sofre uma alteração. E depois dessas supervisoras, eu tenho uma gerente de operações que administra toda a minha operação, uma pessoa de experiência, com muito tempo de mercado, que trabalhou em grandes empresas. E essa pessoa ela responde diretamente para mim. Então, se a minha cadeia falhar em algum ponto, eu mesmo vou pessoalmente conversar com... Vamos brincar aqui, né, com o Marcelo lá, presidente da empresa. Falar assim, Marcelo, vamos lá, o que está acontecendo? A minha equipe não respondeu, houve alguma falha. Então, isso, sem dúvida, é um diferencial. Boa. É um diferencial e nós gostamos disso. Nós gostamos de dar a nossa cara e nós não queremos perder isso. Nós falamos sobre esse assunto, que enquanto o Tempero Certo tem uma cara, tem um nome... Isso é importante. É importante o olhar do dono ali, seu Levi, que é o presidente da empresa, gosta de ir no restaurante. Quando ele vai, ele olha tudo. Ele olha o pé da mesa, ele olha o balcão, ele olha, mexe no feijão. Ó, esse feijão aqui não está bacana, filho. Eu falo, puxa vida, não está bacana mesmo. Ó, precisa melhorar. Aí a gente vai lá, PCP, o feijão da unidade X não estava bacana hoje. O que aconteceu? Então, a gente normalmente, de forma muito natural, a gente tem esse costume de frequentar os nossos restaurantes, de verificar o que está acontecendo, conversar com os nossos interlocutores, conversar com os nossos diretores. É claro que depende de cliente, né? Tem cliente que o cliente que eu digo assim, a empresa, né? Que o presidente nem vai no restaurante, sim, deixa na mão da equipe, que a gente nem sabe quem é o presidente, quem é o CEO, claro. E tem aqueles que, como eu disse, está no meu WhatsApp ali, conheço, já almocei junto, já tive a oportunidade de viajar junto com ele para escolher um equipamento, enfim... Tem de tudo quanto é tipo. São né? as dinâmicas diferentes aí de cada um. Bom, nós da Alkit, nós temos a alegria, então, de sermos fornecedores, né, da Tempero Certo. Sim. E eu aproveito aqui para agradecer publicamente aqui, então, pelo prestígio, pelo privilégio, então, e pela confiança de fornecer para vocês ali os balcões, buffets, distribuição, para os utensílios, saladas, sobremesas, que fazem, então, afinal de contas, os expositores, os balcões, né? Sim. Eles são, como o próprio nome diz, vitrines, né? Para valorizar o produto, que no final das contas, no final do dia, tu faz tudo isso, então, para servir uma boa refeição ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto, né, que além da qualidade da comida, do produto, do atendimento, vocês investem bastante com ambientação, né? Sim. E os restaurantes são bonitos, tem elementos de decoração, muitos deles, né, vocês utilizam ali panelas e travessas em vez das cubas tradicionais, a salada
numa saladeira, num bowl. E eu quero perguntar justamente sobre isso, né? Qual a importância dessa parte de ambientação e da exposição dos alimentos como um elemento complementar a uma boa qualidade de produto e serviço aí? É fundamental, Marcelo. É fundamental porque a gente come com o olho, né? Então Sim. pode ser que você tenha uma comida maravilhosa, a comida tá cheirosa, mas você chega num restaurante em que tem um cachorro. Opa, eita, peraí. Imagina que horror seria, né? Um restaurante que a parede tá descascada. Causa estranheza, né? Então, eu entendo e defendo que a alimentação é um conjunto. Tem a ver, sim, com comida boa. Tem a ver também com sorriso no rosto. Tem a ver com atendimento. Os nossos colaboradores têm que estar alinhados, bem treinados para receber os nossos clientes. Bom dia, o senhor deseja? Como posso te ajudar? Né? Então, tem que estar bem alinhado. E o ambiente precisa conversar com tudo isso. Se eu tiver ali um refeitório, como chamavam antigamente, né, o bandejão, eu tenho um tipo de satisfação. Se eu estou falando agora de restaurantes corporativos, onde eu tenho um balcão muito bacana ali feito pela Alkit, eu tenho as mesas altas, eu tenho as mesas baixas, eu tenho boot, eu tenho uma parede ali com um painel bonito, eu tenho um LED, eu tenho algum item decorativo, lembrando assim, folhas, natureza, algo verde dentro do restaurante, poxa, isso faz toda a diferença, né? Então, eu entendo e defendo que a alimentação, ela é esse conjunto. Não adianta só eu ter o sorriso no rosto e não ter o resto. Não adianta eu ter só comida boa e não ter o resto. Como não adiantaria só eu ter um ambiente também agradável e não ter os demais itens. Então, eu creio que tudo isso junto, né? Essa ambientação forte, arquitetos que nos ajudam a fazer, não somos nós mais que fazemos, né? Já passamos essa etapa, então hoje são profissionais que atuam conosco e que nos ajudam a desenvolver os nossos padrões de restaurante. Essa empresa aqui é maior, eu vou precisar usar esse padrão aqui. Não, esse aqui vai ser algo mais simples, então vai ser esse outro padrão. Então, realmente é uma orquestra que precisa ser muito bem comandada para chegar na satisfação. A satisfação é sempre o nosso objetivo, né? A satisfação do nosso cliente, sempre o nosso objetivo máximo. Sim, o usuário, né, ou aquele frequentador, o consumidor do teu produto ali, né, não importa o nível em que ele esteja na empresa lá, da fábrica que é o teu cliente, né? O cara tem hoje nas redes sociais, na palma da mão dele ali, né? Sim. Todo mundo tá vendo que é restaurante legal, tá vendo post de influenciador. Então, o padrão, né, de referência dessa pessoa mudou muito, né? Muito. Antigamente, tu pegava o cara lá, servia o bandejão, como você trouxe, o cara ia para aquele refeitório para almoçar ali, para cumprir aquela necessidade ali de alimentação. Isso. E saia fora. E tava bom, né? Agora não, o cara quer esse contexto inteiro que você comentou aí, né? Esse combinação de comida, produto, serviço, ambiente, atendimento. E junto com isso, né, me traz sempre essa visão, até o próprio profissional que trabalha, né? Imagina que antes e tal, eu via antes ali, tava aquela tia da cozinha, ela vinha com aquela bota branca ali, aventalzão, e ela servia carne, né? A comida. Porcionar ali, sei lá, nos cardápios, nos contratos que são porcionados o prato principal. Agora, quando vê, tu tem que trazer aquela pessoa, como você falou, né? Com um sorriso no rosto. Às vezes a pessoa tem que dar uma explicação básica, que seja, mas dá uma explicação do cardápio. E esse é um conceito, né, de hospitalidade, né? Sim. Que ainda está em desenvolvimento no food service em si. Hospitalidade vem mais do hotel, vem mais ali do serviço de saúde hospitalar também, assim, de primeiro nível, né? Que é isso, né? De o cara estar com um sorriso no rosto, de acolher o cliente. E eu vejo que isso, então, torna-se cada vez mais importante no serviço, né? Isso que você está falando. E é um conceito que está em alta. A hospitalidade é um conceito que está em alta. Eu estive recentemente num evento aqui em São Paulo, onde nós conseguimos analisar alguns insights do nosso mercado, um evento muito bacana. E hospitalidade é um item que está em alta e tem tudo a ver com essa experiência. Porque é o que você disse, hoje se tornou uma experiência. Hoje não é mais o horário ali do almoço, meu horário de descanso. Não, é o horário que a pessoa para. É o momento que a pessoa dá aquele reset durante o dia, né? Que
desliga um pouco do problema, do chefe, da cobrança, dos pares ali que estão loucos rodando ali no dia a dia e para se alimentar e para vivenciar um momento com seus colegas, um momento diferente. Então, realmente houve uma evolução muito grande na alimentação corporativa, na alimentação dos restaurantes industriais, né? Houve sim a época do bandex, do bandejão, houve sim. Houve também a época em que eram apenas, né, os restaurantes industriais e hoje são os restaurantes corporativos, né? É uma questão diferente. O chefe ali na frente finalizando, com a doma, com o chapéu, fazendo algo específico para o Marcelo, que quer um macarrão, quer ali uma carne diferente. Então, a coisa foi evoluindo justamente com o intuito de proporcionar essa experiência diferente de hospitalidade, enfim, essa experiência mesmo para os colaboradores, para os consumidores, né? Legal. Eu atuo há 30 anos já nesse segmento. Comecei a trabalhar, então, com 14 anos, na ocasião, numa empresa que meu pai tinha, já fornecia lá no Rio Grande do Sul, fornecia para as empresas na época, a gente chamava de cozinha industrial, fornecia para as cozinhas industriais. E eu acompanhei de perto, então, esse movimento de transformação do refeitório para o restaurante. No início, eu me lembro que era aquelas mesas, mesas brancas com banco escamoteável, era aquele balcãozão gigante de inox que dividia a cozinha do salão com uma cuba de arroz, de 1 tonelada de arroz, assim, uma cuba de, sei lá, desse tamanho, cheio de arroz, feijão, e a tia ali pegando com concha, botando no prato ali da pessoa, e depois começou mesinha com cadeira solta, bifezinho ali já com granitinho, começou conjuntinho de mesa, isso tudo, tu sabe bem essa história aí, apesar de vocês já atuarem, tu já entrou, já estava um pouco mais nesse formato aí de restaurante atual e tal, né? Mas é isso, né? São várias inovações aí que vão surgindo e que a gente tem que estar sempre ligado nisso e conciliando esses interesses todos aí.